Boa noite. Nosso grupo vai apresentar sobre a tensão elétrica. Eu vou começar falando sobre a origem histórica e sobre o descobrimento da tensão. Bom, tudo começa com a disputa saudável entre Luigi Galvani e Alessandro Volta. Eles eram, sim, ambos cientistas que faziam o mesmo tipo de experimento, que consistia basicamente em dissecar animais para estudar a anatomia deles. Bom, um dia, quando Galvani estava dissecando um sapo, ele percebeu que quando ele encostava o bisturi em uma certa região desse sapo, o sapo se mexia. E toda vez que ele encostava, o músculo do sapo se mexia. Então ele chamou isso de eletricidade animal, que nas próprias palavras dele eram a essência da vida dada por Deus. Hoje nós sabemos que na verdade isso era causado porque o bisturi dele estava eletrificado por indução, por causa de outros aparelhos que ficavam na sala dele. Bom, com isso, Galvani escreveu um livro e mandou para o Volta. E o Volta lendo, inicialmente ele aceitou a ideia da eletricidade animal, fazia sentido para ele. Só que ele continuou os experimentos. E nos experimentos dele, ele pendurava os sapos em arames metálicos, de diferentes tipos de metais. E quando ele foi trocando esses tipos de metais, ele viu que os que melhor reagiam eram zinco e cobre. Então ele resolveu juntar dois discos, um de zinco e um de cobre, e por curiosidade colocar na língua. Nisso ele sentiu o que ele descreveu como o gosto da eletricidade. É o mesmo gosto que nós sentiríamos se a gente colocasse uma bateria de 9 volts na língua. Esse gosto meio metalizado. Foi o que ele chamou de o gosto da eletricidade. Bom, ele percebeu que quanto mais discos ele juntava para encostar no sapo, maior o movimento do músculo. Então ele desenvolveu a teoria de que não existe essa tal de eletricidade animal. O corpo, na verdade, só está conduzindo. É a tensão que está realizando a contração do músculo, por isso o movimento. E naquela época, só por curiosidade, uma curiosidade a mais, naquela época as enguias já eram conhecidas por dar descargas elétricas. Então muitos cientistas estudavam a anatomia delas. E com isso, eles sabiam que a enguia era basicamente chapas que no meio tinham fluidos. Então, baseado nisso, o Volta continuou essa ideia de discos de zinco e de cobre, só que no meio ele colocou lâminas embebidas em solução ácida. E com isso ele descobriu a pilha voltaica, que foi uma grande revolução porque foi a primeira forma de armazenar corrente contínua de maneira efetiva. Carga elétrica. Bom, carga elétrica, ela é essencialmente, né, formada pelo átomo, né, o, o indivisível, a parte indivisível da matéria, que é formada por um núcleo, né, pelos prótons, pelas partículas, né, prótons e nêutrons. Os prótons são de carga positiva e os nêutrons sem cargas, né, são neutros. Eles servem para justamente deixar o núcleo do átomo de forma equilibrada, né, estável, porque os prótons iriam se repelir entre si e causar ali um desequilíbrio, né, no núcleo. E de forma orbital a esse núcleo, que fica girando ao redor dele, tem a eletrosfera, né? Tem os elétrons, que tem carga elétrica negativa, né? E por algum motivo, se houver uma diferença, todo o elemento tem um número padrão de prótons e nêutrons e elétrons. Se houver alguma diferença no número de elétrons ou de prótons, então existe aí uma carga elétrica, né, nesse elemento. E quanto ao campo elétrico, é uma região de influência onde uma carga ela consegue ter justamente uma influência, né, sobre em cima de um ponto, qual a capacidade que a força que essa carga elétrica consegue provocar sobre um ponto, né? E a carga positiva tem linhas de campo elétrico saindo, né, da carga, enquanto a carga negativa tem linhas de campo entrando, né, para dentro da carga. Para entender melhor o que é tensão elétrica, é necessário entender o conceito de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é uma forma de energia relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas.
A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar, medida em joules, que pode ser calculada multiplicando-se o módulo de carga de prova, medida em coulombs, pelo potencial elétrico em volts. Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. Essa interação dá origem a uma energia potencial, que pode ser transformada em energia cinética, no caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. Sozinha, uma carga elétrica não apresenta energia potencial elétrica. É preciso que uma carga de prova interaja com ela. Dessa maneira, a medida da energia potencial elétrica depende da magnitude das cargas, bem como da distância entre elas. Para conhecermos a medida de energia potencial elétrica total de um sistema de vários corpos carregados, é necessário somar a energia potencial gerada pela interação de cada par de corpos eletrizados. A fórmula de energia potencial elétrica é dada pelo produto entre a carga elétrica geradora, a carga elétrica de prova e a constante eletrostática do vácuo dividido pela distância entre as cargas. Além dessa fórmula, é possível calcular a energia potencial elétrica por meio do potencial elétrico produzido pela carga geradora multiplicado pela magnitude da carga elétrica de prova. Ao levarmos em conta o sinal da energia potencial elétrica, entende-se que uma energia potencial elétrica negativa está relacionada à atração entre as cargas, enquanto o sinal positivo refere-se à repulsão entre as cargas. Tendo em vista este conceito sobre potencial elétrico, pode-se observar casos em que uma diferença de potencial, também conhecido como tensão. Essa diferença irá existir quando uma carga, num ponto A qualquer, possui um valor de energia de potencial elétrico e se desloca para um ponto B, devido ao campo elétrico, e nesse ponto B irá ter um outro valor potencial elétrico. Nesse processo de deslocamento há um gasto de energia, e esse gasto de energia é fundamental para comprovar a diferença de potencial. Expressando matematicamente, a diferença de potencial é a variação de energia potencial entre os pontos pela carga. Pelo Sistema Internacional de Medidas, energia é dado em joules e a carga em coulomb. E, em homenagem ao Alexandre Volta, a unidade da diferença de potencial é volt, representado pela letra V. Para toda utilização de eletricidade, há um potencial aplicado. Portanto, as aplicações de tensão são absolutamente diversas, levando em consideração o quanto usamos de energia atualmente. Uma aplicação comum é as descargas atmosféricas. Nas nuvens, existem partículas de água e gelo se atritando internamente. Assim, deixam a parte de baixo com carga negativa e a parte de cima com carga positiva. Ou seja, a nuvem fica polarizada até um certo momento de ruptura do dielétrico. Assim, cria-se uma DDP com o solo, que resulta no evento do raio. Outra aplicação que podemos contemplar diariamente são os postes de distribuição de energia que trazem eletricidade às residências. A tensão dos condutores é de aproximadamente 3.800 volts, e esse valor varia de acordo com a concessionária. Uma questão de interesse é sobre os pássaros pousados não sofrerem a DDP do condutor. Isso se dá devido à distância de suas patas não serem suficiente para causar uma descarga ao animal.